bastidores de Durkheim. Você é o quê? Máquina, é? Esse é qual? Esse é qual do meio? Alguém aqui. Não. E as obras que mas não é toda Filmar até os bastidores. Os bastidores aqui. A capa do livro, se você não vê ao vivo, Durkheim, como o maior pregador da época, esses comentários são desafios. Eu gosto da casa, como é que vai ficar aí? Resolver aí. Eu vou... Você vai se apresentar na hora que vier aqui na frente, porque falar o nome e todo mundo vai se apresentar a mim. Eu me chamo Juliana, ninguém me conhece. Bem, nós vamos falar sobre Durkheim. E ele foi, assim, das pessoas mais importantes que tem na sociologia. Ele nasceu em 1958 e ele foi um dos primeiros teóricos da época dele. Seriam pessoas que reuniam alguns elementos para constituir alguns conceitos de conhecimento. E ele foi considerado um dos pais da sociologia. E ele nasceu na Epinal, na Alsácia, esses nomes são muito importantes. Ele é descendente de uma família de rabino. Então, durante um certo tempo, ele até presenciou esse misticismo na família. Porém, a partir do momento em que ele foi para Paris, isso em 1879, aos 21 anos, ele se tornou uma pessoa agnóstica. O que seria isso? Seria uma pessoa que sabe que Deus existe, porém não acredita. Ela apenas acredita naquilo que é concreto, naquilo que ele vê. Então, Deus, para essas pessoas agnósticas, é uma coisa que fantasia, tipo uma fábula para a gente hoje em dia. Lá ele foi para a escola superior, escola normal superior, juntamente com Jean Jaurès e Henri Becks. E durante esse estudo ele teve contato com dois autores, Auguste Comte e Herbert Spencer, que o influenciaram de uma forma muito significante no estudo científico da humanidade. Ele, em 1882, se formou em filosofia, porém todas as suas obras são baseadas na sociologia. E 5 anos após a sua formatura, ele foi para a Universidade de Bordeaux como professor de pedagogia e ciências sociais. Nesse período foi justamente o período em que ele deu entrada à sociologia na vida dele. E tem uma coisa interessante que a tese de mestrado dele é justamente uma das principais obras dele que vai ser relatada mais na frente, que veio a ser a obra principal dele, que foi apenas publicada após a morte dele, bem lá na frente. E justamente 3 anos depois dessa defesa, ele montou um jornal. E esse jornal era orientador de pensamento e da pesquisa sociológica na França. Em 1902, ele foi nomeado professor substituto na cadeira de pedagogia da Sorbonne. Todos consideram esse nome? Sorbonne. Quando eu crescer, eu vou falar igual você. Em 1906, ele foi nomeado professor titular da cadeira de pedagogia na Faculdade de Letras em Paris. Porém, em 1910, ele transformou a cadeira de Sorbonne em uma cátedra de sociologia. No caso, ele transformou praticamente uma matéria, trocando em miúdos, o que apenas era um estudo, porque naquela época a sociologia não existia. Então, ele transformou isso como uma matéria, que no caso é as consequências que a gente tem até hoje em dia. E aos 57 anos, ou seja, em 1915, ele perdeu o filho numa guerra. Isso também tem uma grande influência, que também vai ser mais retratada na frente, em algumas obras dele, o que também veio acarretar na morte dele 2 anos após, no caso em 1917. Boa noite, meu nome é Carla. Boa noite, meu nome é Sérgio. A gente vai complementar um pouquinho o que a Juliana falou, que são algumas curiosidades da época do Durkheim. Tenho certeza que não ainda. Acho que ela estou tão íntima que é quase tudo. Ele nasceu na segunda metade do século XIX, a mesma época que marcou o nascimento de algumas ciências humanas, como a antropologia, a sociologia, a psicanálise e a linguística. Nasceu
Nasceu na época que a Revolução Francesa implantou medidas políticas inovadoras, como a instituição do divórcio, e ele ajudou. Ele contribuiu na educação Peraí, vou elaborar a minha voz, né? Ele contribuiu na educação quando implementou a obrigatoriedade escolar a crianças de 6 anos a 13 anos e excluiu a religião das escolas públicas. Ele viveu também num período da chamada Segunda Revolução Industrial, quando o motor de combustão interna era implementado, dínamo, eletricidade, telégrafo e petróleo vinham chegando ao mundo. Morreu durante a Primeira Guerra Mundial, no ano da Revolução Russa. Suspeita-se que o interesse por uma das obras dele, que é o suicídio, que ela vai falar um pouco mais na frente, começou devido ao suicídio de um amigo. É apenas uma suspeita, não se fala muito no livro, mas é uma das suspeitas. Ele defende também no livro que as mulheres se suicidam mais que os homens após o luto e o divórcio, devido à sua inferioridade natural. Hoje em dia a gente discorda, né? Mas ele fala que, segundo ele, era um comportamento instintivo. Na época também, que ele começou como sociólogo, ele foi altamente criticado por defender a sociologia como uma ciência. Diziam que isso era uma forma minimalista de ver a sociologia. Boa noite, meu nome é Joés. Vou falar um pouco sobre a obra que chama A Divisão Social do Trabalho. O que ele quis expressar na divisão social do trabalho? Ele que analisa as funções sociais do trabalho na sociedade e procura mostrar como na modernidade a divisão é a principal fonte de solidariedade social. O que ele fez? Na sociedade, ele fez uma divisão de solidariedade. Ficou a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Ele classificou sobre esses dois tipos. Olha, e associou... associou... um minuto, mostra aqui. Aqui, sociedade mecânica, você tem sociedade simples, sociedade orgânica, você tem sociedade industriais, né? Você tem sociedade mecânica, indivíduos semelhantes. Uma é uma contradição da outra. Isso, uma contradição da outra. Escreve isso aqui para o pessoal entender. Mostra aqui, vai. Aqui, pronto. Na mecânica, a sociedade é a simples, é a primitiva. Entendeu? Todos os indivíduos, eles pensam semelhante, eles têm os mesmos valores sociais, mesmas religiões, todos pensam iguais. Já na orgânica, é a sociedade moderna. Cada indivíduo que faz parte dessa sociedade, eles têm pensamentos diferentes, as religiões, as crenças, são todas diferentes. Ou seja, o que compõe a mecânica é totalmente diferente da orgânica, são uma contradição. Na mecânica são indivíduos, divisão social, consciência social menor, mecanismo de coerção, exercido de forma imediata, violenta e punitiva. Direitos repressivos, ou seja, uma é sociedade simples, outra industrial. São contradições, tem uma e tem a outra. Vai falar agora sobre o suicídio. Boa noite, meu nome é Tamara. Vou falar sobre o suicídio. Tamara. Vou falar sobre a obra Suicídio. Primeiro, eu queria fazer uma observação. Esse livro não é apropriado para menores de 20 anos, por favor. É muito pesado. Ela tinha que apresentar o trabalho, muito bem apresentado para a direcional. Com certeza. Vai estar pesado. Mas é um livro muito bom. Esse livro foi escrito em 1897 por Emile Durkheim. O principal objetivo desse livro, de Emile Durkheim, era retratar que o suicídio não era um fator individual, e sim um fator social, ou seja, onde a sociedade estava responsável pelos suicídios que cada um viria a praticar. Nesse livro ele retrata vários tipos de suicídio, mas eu destaquei os principais que ele diz bastante. É o suicídio egoísta, altruísta e anônimo. O suicídio egoísta é onde o indivíduo está totalmente desligado da sociedade. É onde o indivíduo não tem uma intimidade fraca com os indivíduos da sociedade em si. O altruísta é totalmente o contrário, é quando ele está totalmente ligado à sociedade. Um exemplo disso é o Homem-Bomba, que ele até relata aqui no livro. Os
soldados que vão para o exército, que acham que tem que fazer alguma forma de heroísmo, de um ato bonito para a sociedade. E o anômico é onde ele não está ligado nem a si e nem à sociedade. É onde ele não se deprovém totalmente de atitudes sociais e governamentais. Vamos falar um pouco sobre o livro Educação Moral, meu nome é André. O livro Educação Moral não conseguimos achar muito assunto, então eu vou falar mais o que deu a entender. Em si, existem dois tipos de indivíduos, que é a Durkheim em cada ser existem dois seres, um deles seria o individual. Na Durkheim, a educação, o objetivo é suscitar e desenvolver na criança estados físicos e morais que são requeridos para a sociedade política de um conjunto. A sociedade, em cada meio social particular, determina a ideia da educação que a educação realiza. Vou falar sobre as formas elementares da vida religiosa. Não deu para me aprofundar mesmo assim. Um vai ser religioso e sempre será, segundo o caso. As formas elementares da vida religiosa, ela faz uma análise das religiões primitivas australianas, explicando que são das religiões mais simples, onde se podem encontrar elementos comuns de todas as religiões, até mesmo as atuais. Seguindo as formas religiosas, a só introdução dele é sem palavras. É uma novela, viu, professor? Eu li quase todas as 100 páginas. Eu li quase 85, só 85. Em 1895 foi publicado o livro As Regras do Método Sociológico. Ele dizia no livro que sociologia não é uma ciência, mas precisa de objetivos de estudo, e o principal objetivo era o fato social. O fato social é uma indução a um indivíduo, induzir um indivíduo na sociedade exterior a ele. Ele dizia que o fato social tinha 3 características: a exterioridade, os padrões culturais, que seria exterior ao indivíduo, a sinergitividade, que é essa palavra, né? Que dizia que o grupo cultural onde ele se instalava, o indivíduo, seja ele na sua cidade, no seu bairro, tinha que ser moldado por isso, e a generalidade. E o fato social ele servia para coletivamente, para todo mundo, não só para um indivíduo. É a mesma coisa do suicídio. O suicídio para ele é um fato social, está exterior ao indivíduo, pertence a todos os tipos de sociedade, e a questão também é uma coesão que muitas vezes a sociedade... É um fato social como se acontecesse, né, professor? É o que acontece no cotidiano diário. E ele dizia também que a pessoa que nascia, ela já tinha assim, a moldura da sociedade, né? Porque as crenças e as práticas religiosas estavam praticamente existentes na sociedade. Então, quando você crescia, você tinha toda essa instituição da sociedade, né? Seja ela na sua família, no seu bairro, na sua escola. E se você não se moldasse perante a sociedade, você era marginalizado, né? Ele chamava essa marginalização de suicídio social. Mais ou menos isso. Pode falar? Tem alguma frase? Vem cá. Espera aí, professora, que ela disse que ia falar aqui. Vai falar? Essa aqui. É que a gente formou um grupo dentro de outro grupo, entendeu? A teoria prática. Observamos desde já que nesta matéria, como de resto, em todas as outras, é impossível apresentar como absoluta uma distinção de tal natureza, quando feito em sociologia. O objetivo da investigação
exclusiva às outros homens vividos em grupo. Ou seja, qual for o aspecto da vida social de que se trata, da vida econômica, política, religiosa e doméstica. Professora, ó, presta atenção. O Kiraim é um assunto muito complexo, tá entendendo? Não, estou falando sobre o meu aspecto, não entendeu? Não, é porque eu li muito sobre ele, eu li muito tempo. Ele é muito complexo, professor. Ó, consciência coletiva, ó, ela parte do princípio que o homem seria apenas um animal selvagem que só se tornou humano, né? Nesse caso, se ele é um animal selvagem, como é que ele se tornou humano? Certo? Vamos pelos quesitos. Porque se tornou sociável, no caso, ele está no meio de uma sociedade, né? O pensamento de Durkheim foi o princípio da sociologia do mundo. Todo ele. Inclusive eu peguei aqui, tem uma parte que no final eu vou falar sobre esse aspecto, viu, pessoal? Não fiquem ansiosos. Vou falar sobre François Simeon, que é discípulo dele. Tem um nome aqui, né? Durkheimiano, né? Quando você é adepto, né? Da teoria, ó. Pode falar, fica à vontade. Discípulo, vai. Aí, que só se tornou humano porque se tornou sociável, ou seja, foi capaz de aprender hábitos e costumes característicos de seu grupo social para poder conviver no meio deste. No caso, professora, ela está prestando atenção. Professora, então quer dizer que o ser humano, ele está aqui, parado, então ele tem um grupo de pessoas, ele vai aprender com um grupo de pessoas, é isso. É isso que eu entendi sobre Durkheim. Eu vi muita coisa sobre Durkheim, mas essa parte, sobre mecânica organizacional, inclusive tem nos livros dele. Só desculpa pelas capas em francês, porque eu peguei comentários aqui do pessoal óbvio dos comentários, que são ótimos, entendeu? Os comentários estão ótimos sobre as obras deles, feitos em francês. Aí o traduzido ficou muito bom, porque tem parte que não traduz muito bom. Mas sobre suicídio, sobre as formas elementares, sobre essa parte de religião, a divisão do trabalho social. É muito importante o trabalho dele, por quê? Porque ele que deu início, ele como se formulasse um triângulo entre os sociólogos, entre o pessoal que cuidava da parte de psicologia, tudo, e formou um grupo de pensamentos, né? Porque é o que a gente vê no trabalho dele, que o trabalho dele foi, assim, um dos primeiros no mundo, visando essa condição de o que o ser faz, por que o ser faz aquilo, por que ele age daquela forma, né? Nessa obra aqui, o Suicídio, passa muito isso daí, entendeu? Por isso que é uma obra que tem uma parte que ela, que igual a menina estava comentando aqui, eu não li a obra, eu li só um pedaço do comentário, né? Que o comentário está muito grande aqui. Mas eu queria distribuir o pessoal justamente para eles verem que Durkheim, ele que deu início a isso, entendeu? Dentro da sociologia, aí nós colocamos aqui um cronograma que tem sociedade, aí tem representações coletivas, aí tem consciência coletiva, né? Aí tinha outro diagrama que estava em francês, mas ele era mais complicado, eu mesmo não entendi. Esse aqui eu entendi um pouco sobre esse aqui, certo? Aí tem aqui coerção, né? Coerção, né? Aí tem grupo e instituições. Aí que vem passando aqui, egoísta, altruísta, né? Aí vem suicídio. É como se ele pegasse um indivíduo e destrinchasse ele todinho em atitudes, né? Ele, assim, pela obra dele, ele passa muito isso. Ele é como se ele pegasse um ser humano e descrevesse por que ele reage de tal forma, por que ele age, por que ele faz aquilo, por que ele pratica o ato, né? E quem segue os pensamentos dele é um determinado tipo de sujeito. Quem segue Marx é outro tipo. Marx tem uma visão completamente diferente. Inclusive eu peguei um comentário, que eu peguei de universidade sobre eles dois, sabe? Sobre Karl Marx
e sobre Durkheim. Eles têm os pensamentos completamente diferentes. Eles veem o indivíduo completamente diferente, entendeu? Só não dava para colocar, viu, professora? Só não dava para incluir aqui, porque o espaço era pouco, né? Mas o que a gente tinha combinado aqui era que a gente ia no final ia colocar uma parte do que Durkheim representa hoje dentro de todos os cursos, dentro de tudo que a gente tem hoje. Durkheim da sociedade. Durkheim representa tudo que você vê hoje, tudo que você julga hoje tem a ver com Durkheim. Entendeu? Que a sua visão, o que você vê, que a atitude que as pessoas tomam, está sempre ligada a Durkheim. Inclusive eu peguei um trecho sobre esse autor, professor, que é François Simian, né? Que ele faz um comentário sobre o salário. O que quer dizer o salário? Aí ele coloca aqui. É uma porção de moedas em troca da qual é alugado o trabalho puro de um operário, né? O salário implica, portanto, pelo menos em 5 elementos, para vocês entenderem os 5 elementos que ele coloca, né? Que François coloca. Uma relação de troca, uma remuneração em moedas, um aluguel de serviço, porque o salário remunera uma prestação de trabalho e não um agente do trabalho. Então ele coloca o quê? Que o trabalho, na realidade, o sujeito, ele como se ele estivesse recebendo aquilo que ele faz. Isso daí, gente, é uma visão que ele tem, eu não sei quantos anos atrás. Ele não tem hoje, ele não tem essa representação hoje. A gente está falando de um autor de não sei muito tempo atrás, entendeu? Que inclusive é bom para vocês pesquisar que estão fazendo administração. A própria pessoa do trabalhador, como sucede no regime de escravidão. Quando ele fala essa parte, professor, eu estava lendo sobre isso, nesse regime de escravidão, isso vem daquele período do começo do século, quando a gente colocou assim os cartazes, entendeu? O pessoal não explicou porque ficou meio para o final, entendeu? Nem o produto do trabalho, como sucede para o produto independente. Aí, o quarto quesito, um trabalho puro quer dizer independente de qualquer outro elemento, pelo qual, em princípio, como por exemplo, o fornecimento de matéria-prima, de ferramentas, de local e etc. Aí o quinto quesito, um trabalho de um operário quer dizer no qual domine o trabalho manual ou ligado a um efeito material, a condução de uma máquina. Ele quer dizer o quê? O seguinte, ele é adepto da doutrina de Durkheim, entendeu? E o que eu achei muito interessante nisso que ele falou foi o seguinte, ele não está presente hoje. Quer dizer, a gente tem um negócio aqui de mais de 70 anos atrás, né, professor? Mais ou menos isso, né? Entendeu? Então, Durkheim, ele proporcionou para a administração ou para qualquer outro curso, quem estuda sociologia, vai ter que entender sobre Durkheim. Entendeu? Não é? Eu acho assim que não dá muito para falar da família dele, porque não tinha foto de família, não tinha foto de nada. O que a gente tinha era sobre Durkheim. Eu queria ter trazido para vocês dar uma olhada nesses comentários, né, que eu traduzi a força da palavra, não ficou muito bom, mas a gente colocou aqui, não tem muito mais o que falar, certo? Obrigado pela atenção de todos. Junta o grupo para tirar a foto, né, professor? Vai, mesmo. Vai. Apareceu muito. Não, peraí. Vem cá, André. Vem cá. Peraí, professor. Bate uma foto dele. Só quer uma foto só. Pega a gente aqui? Pega todo mundo? Pega. Pega não, vai sair. Peraí.
Peraí. Uma coisa. Vamos lá, cartazes construídos, animados por Carla Urbana. Botar no YouTube não, é muito tempo. Obrigado, pessoal.